Paulo. Que Deus abençoe. Boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para louvarmos e exaltarmos a pessoa de Deus. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui, uma oportunidade que Deus nos dá de falar do seu amor. Agradecer ao pastor Enete por ceder o púlpito, também a igreja, por ter sempre à disposição para nos ouvir, tranquilo, e entender o que Deus quer nos falar nessa noite. Eu olho assim para mim, irmãos, e fico voltando algum tempo atrás. Gente, estou ficando velho. Alguns anos atrás, eu disse, nós fomos juntos, adolescentes, jovens, na primeira igreja. Eu vi Raquel nascer, Samla nascer. Hoje estão aí casados com filho. Que coisa maravilhosa, né? Deus tem proporcionado aos seus filhos alguns momentos muito bons. E isso é bom. Assim como os outros também que nós conhecemos, né? E eu quero nessa noite falar sobre missões, irmãos. Não é o que nós estamos vivendo no Evangelho hoje. Falar sobre missões é até um pouco complicado, até porque nós precisamos entender que tipo de evangelho estão se pregando por aí. Antes eu quero agradecer você de casa, que nos acompanha aí pela internet, a você que está assistindo em tempo real e a você que ainda vai assistir o vídeo depois. Deus possa lhe abençoar também. Mas eu queria, nessa noite, ler um versículo da palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 24, versículo 14. Mas antes, a palavra missão é a incumbência que alguém dá, uma ordem que alguém dá para que alguém execute aquela ordem. Isso é o significado da palavra missão. Isso quer dizer que Jesus nos deu uma ordem para a igreja de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Agora eu queria pedir a você que abaixasse sua cabeça, a você que está em casa também, pudesse nos acompanhar na oração. Pedir a Deus que abra sua mente e o seu coração para entender e receber a palavra de Deus. Ó Deus, obrigado pela tua igreja espalhada por 4 cantos dessa terra, ó Deus. A igreja dos salvos em Jesus Cristo. E agora, Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala, ó Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. Abençoe cada irmão aqui presente, abençoe a tua igreja, o teu povo, em todas as localidades, no nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. A palavra de Deus, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 14, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Meus irmãos, amigo que nos acompanha, o evangelho do reino que Jesus ensinou, o que mais nós temos percebido nos nossos dias, irmãos, é a pregação de um evangelho que infelizmente não é o evangelho que Jesus Cristo ensinou. As pessoas e muita gente, muitos líderes religiosos têm levado o povo a acreditar no evangelho do toma lá da cá, no evangelho da troca de favores. Jesus Cristo, ele pegou os seus discípulos e alertou os seus discípulos em relação a isso. Já naquela época, Jesus falava que eles tinham que tomar muito cuidado, porque existiria aqueles que daria falsos ensinamentos, haveria os falsos profetas que ia desvirtuar a palavra de Deus para dar os seus próprios ensinamentos. Infelizmente, irmãos, às vezes até os escolhidos entram por esse caminho. Há pessoas que estão sendo enganadas
e pessoas que têm uma boa intenção, que vai com o intuito de adorar a Deus, e aprende que o evangelho é uma troca de favores, que o evangelho do toma lá da cá, ou seja, o evangelho do puxa tapete, quem dá mais é melhor, a bênção tem de ser comprada, o melhor de Deus ainda vai chegar. Imagine, irmãos, se o melhor de Deus ainda vai chegar, isso quer dizer que nem Jesus eu ainda recebi. Se tem algo melhor do que Jesus, irmão, eu ainda não experimentei. E cristão nenhum experimentou ainda. Porque o melhor de Deus já foi entregue por nós. É esse evangelho que Jesus Cristo está falando. O evangelho da salvação. O evangelho de mudança de comportamento, mudança de metanoia. O evangelho que é aquele que roubava, quando crê em Cristo não rouba mais. Aquele que matava, quando crê em Cristo não mata mais. O vídeo que vocês assistiram aqui, isso é o evangelho de Jesus Cristo, mudança de comportamento. Jesus, ele alertava os seus discípulos para tomar muito cuidado com aqueles que viriam ensinar falsos ensinamentos. Jesus, interessante que Jesus pega 12 homens e prepara aqueles homens para pregar o evangelho. Dos 12, um traiu, ficaram 11. E se vocês forem ver no livro de Atos, de 11, eles começaram a pregar o evangelho com tanta ênfase, mostrando quem era Jesus de fato, de que esse evangelho do reino foi pregado de uma forma tão clara para as pessoas, que muitas pessoas naquela época se converteram. De 11 passou 120 pessoas agora cristãos, que receberam Jesus de bom grado. Está lá no livro de Atos, no capítulo 2. Depois de 120 passou a 3.000. E de 3.000, irmãos, 5.000, e de 5.000 encheu a terra. E esse evangelho do reino chegou na minha vida e precisa chegar na vida das pessoas. O evangelho o qual Jesus Cristo ensinou. Não um evangelho de transparência. Não um evangelho, irmãos, aonde você sofre, Deus não está com você. Onde você se alegra, Deus não está com você. A palavra de Deus nos mostra e nos fala que o evangelho que Jesus Cristo ensinou para a igreja e que nós precisamos viver é o evangelho que nós sofremos com Cristo, nos alegremos com Cristo. Se eu sofro, Cristo está junto. Se eu estou alegre, Cristo está junto. E esses 11 homens revolucionários, irmãos, na época deles, a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Esses homens que não tinham o que nós temos hoje, não tinham meios de comunicação que nós temos, não tinham meio de transporte que nós temos, mas eram pessoas que estavam com todo afinco, levando a palavra de Deus, levando o evangelho, o qual Jesus Cristo nos ensinou. Paulo, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como nós precisamos, irmãos, de cristão que bate no peito e assume essa responsabilidade. Como nós precisamos de crentes que bata no peito e assuma a responsabilidade diante de uma sociedade corrompida pelo pecado, e que nós precisamos, missionário, irmãos, precisa ser toda a igreja, todos nós precisamos ser missionário. Luana falou aqui que nós não precisamos sair do Brasil para pregar o evangelho. Eu vou além, não precisamos sair de Conceição de Macabu. Há muitas pessoas, amigas nossas, que precisam conhecer esse Jesus Cristo que transforma a vida das pessoas. O evangelho que transforma a vida, as condições da pessoa, como aquela menina que vocês viram no vídeo, como ela estava e como ela ficou. Precisamos entender que o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da salvação. Jesus então fala: quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, quando todas as pessoas conhecerem esse evangelho, o qual estou ensinando a vocês. Agora, irmãos, a responsabilidade da igreja, a nossa responsabilidade é de pregar o evangelho o qual Jesus Cristo ensinou. É muito fácil, irmãos.
é muito fácil sair por aí, pegar uma pessoa que está numa situação doente. Tem aqui Alessandro, o nosso amigo ele que é enfermeiro, e ele sabe como as pessoas chegam doentes, e quem está doente quer ser curado. E então eu chego e faço promessas e mais promessas, que essas pessoas começam a encher os templos, trazendo pessoas, iludindo a pessoas. Ou seja, que a pessoa que tinha hoje um carrinho de pipoca, amanhã terá um maior restaurante na Vieira Solto, lá no Rio de Janeiro, no bairro do Leblon. Ou seja, para mim acreditar em Deus, para as pessoas acreditarem em Deus, precisa existir algo sobrenatural. Não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Não é esse evangelho que a palavra de Deus apresenta. Não é um evangelho da facilidade. Não é um evangelho onde eu olho só para o meu próprio umbigo. Eu olho só para minhas próprias necessidades. Se está bom para mim, está ótimo. A palavra de Deus diz que nós somos a igreja de Jesus Cristo, que tem essa responsabilidade de pregar esse evangelho. O evangelho da transformação. O evangelho de mudança de vida. E diz a Bíblia que nós, igreja de Jesus Cristo, fomos escolhidos para isso. Sabe por quê? Porque a única razão da igreja existir é para a pregação do evangelho de Jesus Cristo. A única razão da igreja existir é para a pregação do evangelho, o qual Jesus Cristo nos ensinou. O evangelho da salvação. O evangelho que precisa alcançar todas as pessoas. O evangelho que precisa ser falado para qualquer tipo de pessoas, independente de raça, independente de cultura. As pessoas precisam crer em Cristo, receber esse evangelho da salvação. Eu não estou aqui fazendo crítica a ninguém não, irmãos, mas eu sou muito observador, Rodrigo. Eu estava em casa esses dias. Aí quando eu liguei a televisão e botei no canal lá para assistir um programa evangélico, estava lá e o cara falava o seguinte: a sua bênção é de 100, a sua bênção é de 200, 300, 400, quanto mais você dá, maior será a sua bênção. Jesus Cristo, Ele mostra um evangelho que Ele nos amou primeiro, independente de quem nós somos e o que nós fazemos. É que nós estamos esperando, irmãos, muitas vezes, acontecer algo diferente para a gente perceber que Deus está agindo na vida da igreja. Deus age a todo momento, quando você abre o seu coração e entenda que esse evangelho do reino precisa ser pregado na sua casa, na sua rua, no seu vizinho, na sua escola, no seu trabalho, no seu vizinho, ou seja, aonde você estiver. Nós precisamos ser um missionário. Todo cristão precisa ser um missionário, porque os campos estão aí, branco, pronto para a colheita. E diz a Bíblia que está faltando muitos ceifeiros, pessoas que assumem essa responsabilidade, porque o evangelho de Jesus Cristo, irmão, não é uma denominação. O evangelho de Jesus Cristo é um estilo de vida ensinado por Jesus para os seus 11 discípulos, e que nós precisamos viver esse estilo de vida. Cristianismo não é religião, é estilo de vida. Viver com Cristo, irmãos, é o evangelho de Jesus Cristo que nos leva a entender, a amar as pessoas. E quando nós amamos as pessoas, nós falamos de Jesus Cristo, do evangelho da salvação. E às vezes, irmãos, amar as pessoas é mexer na ferida. Não se pode ter um evangelho superficial. Tá bom para você, então você está aqui,
está na sua zona de conforto e está muito bom. Eu vou lá na igreja, adoro, canto, louvo, oro e saio daqui, entro no meu carro, vou embora para casa, ou vou na minha moto, vou de bicicleta, vou embora para casa e o resto que se virem. Não é isso que Jesus ensinou. Não é o evangelho, esse evangelho que Jesus, o evangelho do egoísmo, só pensa na pessoa, só pensa em si mesmo. O evangelho da salvação é aquele que muda e transforma a vida das pessoas. Paulo, quando ele se converte, irmãos, Paulo foi um dos maiores missionários que a Bíblia apresenta. Paulo, um soldado romano, que perseguia a igreja, que matava os cristãos, um homem que trabalhava com todo afinco para prender a igreja, para matar os cristãos, para acabar com a igreja. E aquele homem agora se converte e com a mesma vontade, com a mesma determinação, com o mesmo afinco, ele agora vive para a pregação do evangelho, a ponto de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Um homem que perseguia, agora vira um missionário e muda a história de muitas igrejas na sua época. Paulo, quando ele diz que nós devemos ser seus imitadores como ele é de Cristo, é que nós precisamos, irmãos, como missionário de Cristo Jesus, olhar para Jesus e viver como Jesus viveu. Ser missionário, seja em qualquer lugar. Tem gente que tem o desejo de estar fora do país, isso é bom, é muito bom, de falar do evangelho a outras nações, mas precisamos primeiro ganhar os de casa, ganhar os da nossa rua, os nossos vizinhos, ganhar os nossos amigos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos tempo para tudo, e às vezes não falamos para o nosso amigo de Jesus Cristo, não deixamos transparecer na nossa vida que somos de Jesus Cristo. O evangelho da pregação, o evangelho da salvação, é o evangelho que a igreja de Jesus Cristo experimentou um dia. É o evangelho que cada cristão precisa experimentar. É o evangelho que todos nós, enquanto igreja de Jesus, precisamos conhecer. Estão, irmãos, tentando inverter os valores da palavra de Deus. Ou a igreja influencia o mundo, ou o mundo influencia a igreja. E essa missão, irmãos, não é de outra pessoa. Essa missão não é de outra organização. Essa missão de mudar e transformar o mundo é da igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos aqui de passagem. E que um dia, como chegar diante de Deus, Ele vai cobrar de mim. Quantas pessoas eu podia ter salvado? Quantas pessoas eu podia ter falado do amor e deixei passar a oportunidade? Quantas pessoas eu deixei de pregar o evangelho da salvação? Deixei as pessoas serem enganadas, irmãos. Quantas pessoas, até mesmo na nossa família, têm sido lubrifiados por líderes religiosos que têm inculcado na vida das pessoas um evangelho que não é o evangelho o qual Jesus Cristo ensinou, irmãos. Por mais que isso doa, nós precisamos falar. Por mais que isso machuque, nós precisamos falar desse evangelho, da salvação que há em Cristo Jesus. O evangelho, irmãos, que não foi comprado por ouro nem prata, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário. O evangelho de Jesus Cristo, que me faz olhar para Cristo como autor e consumidor da minha fé. O evangelho que me faz olhar em Jesus
e ver a compaixão que Ele teve por mim. O Evangelho que Deus, no seu coração, planejou e enviou Cristo ao mundo para salvar toda a humanidade. O Evangelho que nasceu no coração de Deus, quando Ele envia Jesus ao mundo para mudar a vida das pessoas. O Evangelho que começou lá no coração de Deus e inicia na sua vida e na minha vida, quando nós cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador. E entendemos, se choramos, choramos com Cristo. Se nos alegramos com Cristo. Se temos alguma coisa, temos com Cristo. Se não temos nada, Cristo nos ama da mesma forma. O que nós temos visto, irmãos, é a negociação da salvação. Homem nenhum tem mérito na salvação. O mérito é todo completamente de Deus na vida do ser humano. O Evangelho que eu conheço, que a Bíblia apresenta, é o Evangelho que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho da salvação é o Evangelho que Paulo pregava, que chegou diante do rei, e o rei perguntou: parece que você está querendo me persuadir com essa sua doutrina. É esse Evangelho que não importa as condições da pessoa, não importa se a pessoa, o status da pessoa, importa que a pessoa precise de Jesus, independente de quem seja. É o Evangelho de Jesus Cristo que precisa ser pregado, irmãos. Jesus Cristo, interessante, irmãos, que às vezes a gente olha para a aparência. Eu saio para fazer pregar, um evangelismo, e eu vou escolher as pessoas a qual eu quero falar de Jesus. Eu olho para aquela pessoa ali, está jogado na sarjeta, ela não precisa, está perdida. Pau que nasce torto, diz um ditado que morre torto. Mentira. Pau que nasce torto, o Evangelho de Jesus Cristo pode endireitar. A grande verdade, irmãos, é que às vezes nós escolhemos pessoas. Nós olhamos para as condições da pessoa, para a posição da pessoa, e esquecemos que aqueles que estão jogados na sarjeta precisam desse amor, como um dia eu precisei, e encontrei esse amor em Cristo Jesus, esse Evangelho da salvação, e que um dia você encontrou. Jesus Cristo nunca fez nenhum tipo de acepção de pessoas. O que mais me fascina em Cristo Jesus, irmãos, o que mais me fascina em Jesus é ver nele o amor que ele tem para as pessoas menos favorecidas. Jesus, quando ele anda por aqui, ele fala com as pessoas que era julgada as piores pessoas da sociedade. Lá no capítulo 4 de João, os irmãos veem isso tranquilamente, quando Jesus sai de Samaria. Vem de Jericó, né, e vai para Samaria e ia passar por ali, e quando chega lá no poço Jacó, encontra uma mulher. E quando os discípulos saiu para comprar as coisas, quando voltam, conversando com uma mulher e samaritana. Quando fala samaritana e mulher, sabe por quê? Porque mulher naquela época na sociedade era considerada como lixo. A mulher não tinha nenhum tipo de valor. Jesus valorizou as mulheres. Esse é o Evangelho da salvação. Não olha para as condições da pessoa, quem é a pessoa. Ele muda a história das pessoas. Eu já vi muita gente, irmãos, mas muita gente, que eu não acreditava que ia se converter, e hoje está aí servo do Senhor. Pessoas que entenderam quem é Jesus, creram em Jesus Cristo, teve uma mudança de vida, uma mudança de metanoia, entenderam que Cristo é a razão da sua vida. Esse é o Evangelho da salvação. Esse é o Evangelho que Jesus ensinou. O Evangelho que muda a vida das pessoas. As pessoas estão indo para um caminho errado e de repente ela retorna, porque encontrou Cristo
encontrou Jesus, o evangelho que muda a história da pessoa. E quando essa mulher, então, Jesus está conversando com aquela mulher, que era mulher e samaritana, porque em judeu os samaritanos se odiavam. Irmão, que coisa triste. Que coisa triste, pessoas que precisam pregar o evangelho, que precisa falar do evangelho genuíno que Jesus ensinou, e com relacionamento cortado com outro irmão, com relacionamento cortado com alguém da família, ou com um amigo. Que coisa terrível, gente. O evangelho de Jesus Cristo tem que me levar a amar as almas perdidas, ganhar as almas perdidas. É para isso que eu e você estamos aqui. É para isso que a igreja existe. É para a pregação do evangelho genuíno, o qual Jesus Cristo nos ensinou. Jesus mesmo, ele fala, quando este evangelho do reino, esse evangelho que eu apresento a vocês, for pregado em todo o mundo, então virá o fim, porque os discípulos estavam preocupados, irmãos, com o fim do mundo, com as coisas que iam acontecer, como nos dias atuais. Há pessoas por aí, e os irmãos sabem que, não lembro o ano, mas foi um ano desse aí que teve um homem que falou que o mundo ia acabar em 2000, outro falou que ia acabar lá em 1980 e pouco. Fica tranquilo em relação a isso. Tranquilo em relação a isso, porque ninguém sabe o dia nem a hora. O problema é que a igreja de Jesus Cristo precisa estar preparada e mudar a história das pessoas, para que as pessoas entendam que nesse dia seja um dia glorioso na vida de todos aqueles que creram e receberam Jesus Cristo como seu Salvador e vive o evangelho genuíno que Jesus Cristo nos ensinou. Eu acho que alguns irmãos aqui participaram. Hoje já não se fazem mais, irmão. Projeto missionário envolve a igreja nas comunidades. Hoje nós corremos das comunidades. A igreja não está mais penetrando. A igreja não está mais se envolvendo, irmãos. A igreja parece que está com medo. A igreja não se envolve mais nas comunidades. A igreja não vai para as ruas. A igreja não sai de dentro das quatro paredes. A igreja precisa interagir com o mundo, irmão. Como se você vai pregar, se você não vai falar para ninguém, se você não vai lá, se eu não vou lá, se nós não temos um relacionamento com as pessoas que são nossos amigos, como que nós vamos pregar? A igreja está presente em todos os segmentos da sociedade, e em todos os segmentos da sociedade precisa ter missionários. Sabe por quê? Porque eu estou lá, você está lá. Na saúde nós temos as pessoas que trabalham lá. Na educação nós temos os nossos professores, as pessoas que trabalham nas escolas. No comércio temos nossos irmãos que estão lá e que precisam ser missionários lá. Pregar o evangelho lá. Aonde nós vivemos, aonde nós temos o nosso relacionamento com as pessoas, irmãos. É eles que precisam ser o nosso alvo. É eles que precisam ser o alvo da igreja de Cristo Jesus. Como eu disse, a igreja existe para a proclamação do evangelho de Jesus Cristo. E Paulo diz assim: olha, até mesmo se os anjos vinham apresentar outro evangelho a vocês, o qual que não seja o que eu vos apresentei, que vocês não considerem. Mesmo que os anjos apresentem outro evangelho, o qual eu já apresentei vocês, diz aos romanos, a igreja de Roma. A igreja, irmãos, que começou com 11, passou para 120, 3 mil, 5 mil, encheu a terra e chegou a mim e chegou a você. O prosseguimento daqui para frente é comigo, é com você enquanto nós estamos aqui. Essa, por mais que machuque, irmão, é a grande realidade que a igreja precisa viver. É a grande realidade que nós como cristãos precisamos viver.
de que eu vivo para falar do amor de Deus. Senão nós nos tornamos meros espectadores do Evangelho e não um cristão que leva a mensagem preciosa de salvação ao mundo carente de ser salvo. Jesus, ele, quando chama o discípulo e fala para eles para tomar cuidado pelos falsos ensinamentos, porque ele sabia que um dia nós íamos enfrentar essa situação. E a igreja atual, a igreja do século 21, a igreja contemporânea, nunca se viveu tanto pregando um evangelho que não é o evangelho como a igreja está sendo bombardeada nos dias atuais. E vou falar mais para os irmãos, nós que temos essa responsabilidade de pregar o evangelho. As pessoas estão desacreditando no evangelho por ver tantas pessoas iludindo, enganando as pessoas de um evangelho que não é o evangelho qual Jesus Cristo nos ensinou. Nós não podemos, irmão, nos calar em relação a isso. Nós não podemos ficar quieto em relação a isso. Porque às vezes nós ficamos na nossa zona de conforto e vendo pessoas e pessoas sendo enganadas, sendo ludibriadas. Pessoas de boa fé, pessoas que de fato querem viver um evangelho pleno, o evangelho da salvação, o evangelho de transformação de vida, mas estão sendo enganadas e nós estamos aceitando como se fosse a coisa mais normal do mundo. E um dia, irmãos, isso vai ser cobrado de mim. Vai ser cobrado de mim isso. Porque eu sabia e não fiz nada. Você sabia e não fez nada. A minha oração, irmãos, é que você entenda, que nós como igreja entendemos, que o evangelho da transformação de vida, que Jesus nos ensinou, possa alcançar a todas as pessoas. Quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, aí sim, o evangelho do reino, o evangelho da salvação em Cristo Jesus, o evangelho que Jesus, ele mostrou para as pessoas na vida daqueles dois homens que estavam crucificados com ele. Quando declara: Senhor, se tu és o Filho de Deus, salva-me. E naquele mesmo momento, Jesus Cristo falou: hoje mesmo você está comigo no paraíso. O evangelho da salvação. Sabe por quê, irmão? Valoriza-se mais a cura, valoriza-se mais o toma lá da cá, valorize mais a cura física do que a cura espiritual, a cura da alma. O maior milagre que existe na vida de uma pessoa, irmãos, é o milagre de ser salvo em Cristo Jesus. Porque às vezes as pessoas, sabe o quê? Quer a bênção, mas não quer o Senhor da bênção. Quer a cura, mas não quer o Senhor da cura. Toda vez que Jesus fez isso, irmãos, ele falou: vá, a tua fé te salvou. Esse evangelho, irmãos, esse evangelho, que a prioridade é curar a alma do cidadão, é salvar o cidadão. Esse evangelho que João diz no capítulo 3, no versículo 16, que todos aqui conhecem. Esse evangelho que nós, enquanto igreja, precisamos viver, irmãos. Que nós não podemos mais aceitar certas coisas que estão fazendo, dilubriando a palavra de Deus, invertendo os valores da palavra de Deus, irmãos.
quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, aí sim virá o fim. Mas acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres. Cautelai-vos, cuidado, porque eles virão e dirão: eu sou o Cristo. Você nunca viu isso acontecer, não? Virão, venha para a igreja tal, que você vai receber isso, vai receber aquilo, você vai receber cura, fala da prosperidade, venha para a igreja. Não é isso, irmãos. Venha a Cristo Jesus, que Ele vai suprir todas as suas necessidades, todas as suas ansiedades. E Paulo diz isso, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. É esse evangelho, que Jesus cuida de você. Porque as pessoas só querem receber, só querem ter, quer ter isso, quer ter aquilo, mas nunca querem ser. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser uma bênção. Anda em minha presença e ser uma bênção. Deus, quando fala isso para Abraão, olha, anda na minha presença, você vai ser uma bênção. O evangelho de Jesus Cristo, quando a gente anda na presença de Jesus Cristo, e o evangelho que Jesus me alcançou, me faz divulgar para outras pessoas. Não é um tesouro que tem de ficar para mim. Eu quero ser beneficiado, mas os outros não. Que nós, já concluindo, irmãos, a igreja de Jesus Cristo é a igreja que tem a responsabilidade de levar esse evangelho. E o que nós temos percebido, irmão, eu até falei isso lá na congregação hoje de manhã, que às vezes nós estamos preocupados em ter muitas coisas. A igreja se preocupa em coisas muito materiais, às vezes. Nos envolvemos e queremos construir as melhores templos, e isso é muito bom, irmãos. Isso é muito bom. Ter os melhores sítios como o nosso lá na coisa, e isso é muito bom. Mas isso não pode ser o foco. Não pode ser o foco. O foco é a salvação das pessoas que ainda não creram e não receberam Jesus Cristo como seu Salvador. E essa responsabilidade é minha e é sua. O foco é salvar as pessoas, irmãos. É ganhar as pessoas para Cristo. Porque nós vivemos numa guerra, irmãos. Ou nós ganhamos, ou nós perdemos. Ou nós levamos valores da igreja, do reino de Deus, para o mundo, ou o mundo traz os seus valores para dentro da igreja. O evangelho de Jesus Cristo nos faz sair das quatro paredes e ir pelos campos, pelas ruas. Isso deveria de ser. Isso deveria de acontecer com a igreja de Cristo, porque é para isso que a igreja está aqui. De repente, irmãos, não vou ser nem bem entendido em relação a isso. De repente as pessoas vão até me julgar, porque há pessoas que vivem, só olha para si. Eu tenho Deus, eu tenho Cristo Jesus, então a minha vida está aqui no patamar muito elevado, muito bom, então eu estou tranquilo, e o cara que está lá fora, que se vire, que se dane, ele precisa fazer o que eu fiz. Não, você precisa falar do amor de Deus. Se não fala, viva o evangelho de Jesus Cristo. Para encerrar, a palavra de Deus nos conta de um homem que passava todos os dias pelas ruas, numa rua, e um dia estava a esposa e o esposo sentado,
E aquela esposa vira para o seu esposo e fala assim: eis que eu observo que esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus. O homem não deu uma palavra, irmãos. O homem não deu uma palavra para pregar o evangelho, mas a sua conduta, o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, pregava o evangelho de Jesus Cristo. Seu jeito de conversar atraiu aquele casal. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Apesar que isso é questão de educação, mas o cristão precisa fazer isso. Precisa se identificar como cristão e não precisa nem abrir a boca. Basta viver aquilo que a Bíblia ensina. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E esse novo é você viver como Cristo. Esse novo é você, não precisa nem abrir a boca, mas no jeito de você andar, no jeito de você conversar com as pessoas, você está pregando o evangelho. Não precisa, irmãos, para pregar o evangelho, está em lugares que não convém que o cristão esteja. Há muitas pessoas, esses dias eu vi, só para encerrar, eu concluí, até anotei isso aqui, uma igreja que abriu o carnaval com o bloco de Jesus. Aí eu fiquei assim pensando, puxa vida, existem outros dias para se pregar o evangelho sem ser no carnaval. Existem outras datas que você pode estar na rua para falar do evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos invertendo os valores. Nós estamos invertendo os valores da palavra de Deus. Por mais que doa, isso é uma realidade. Ser missionário é levar a palavra de Deus para aqueles que precisam ser salvos. Independente de onde você esteja, independente de onde você está, o que você está fazendo, ali você está representando Deus. Ali você é um servo de Deus que prega o evangelho o qual Jesus nos ensinou, o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Queria nessa noite convidar você agora a se colocar de pé. E eu quero orar com você. Irmão, eu vou começar por mim. Eu preciso ser melhor do que sou. Eu preciso amanhã ser melhor do que eu fui hoje. E isso é um processo diário. Se você entende que você precisa e quer viver esse evangelho genuíno que Cristo ensinou, eu quero pedir a você que leve seu pensamento a Deus e mude a sua história. Mude a vontade, se torna no efeito de fazer, de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Quem sabe alguém aqui que quer fazer isso? Quer vir aqui à frente? Se quiser pode vir, nós vamos orar junto. Se quiser no seu lugar mesmo aí, pensa, eu preciso ser um missionário de Jesus Cristo. Eu preciso ser um missionário na Bocanha, no Porto, na Vila Nova, na Vila São José, na Calçadinha, no Balancé, na Ródia, na Usina, na Piteira, ali no Complexo Silvio Soares Tavares, FEEM, Piabas. Irmão, já viu que eu conheço Conceição, né? Então nós precisamos em todos esses lugares, e lá tem gente representando a igreja, que é você. Então lá, em todos esses lugares, quem sabe que você quer, a partir de hoje, viver esse evangelho, tal as pessoas possam ver em você o evangelho que Cristo nos ensinou, o evangelho da salvação. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos resgatou, Deus.
Obrigado porque um dia o Senhor nos fez entender que precisávamos crer no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da transformação de vida, Deus, o Evangelho que muda a vida das pessoas. Queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que todos os irmãos, que toda a igreja de Cristo Jesus, independente de onde esteja, possa ser um missionário, Deus, aonde quer que esteja. Deus, nos dê a tua paz, nos dê a tua graça, nos guarde nessa noite. Muito obrigado pela vida da tua igreja, do teu povo, no nome maravilhoso de Jesus, nosso Senhor, nosso dono, nosso Salvador. Amém e amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, poder assentar, que tenha uma boa noite a todos. Estamos agradecidos a Deus pela palavra.